Meu Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós rendemos graça ao Senhor pela tua filha, meu Deus, pela palavra que o Senhor já colocou no coração dela. Fala conosco nessa noite. Espírito Santo, move a sua palavra nos corações, move a boca da sua filha nessa noite. Fala por meio dela. Estamos prontos para te ouvir. Em nome de Jesus, assim abençoamos. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom, né? Tá de volta na minha casa. Essa casa é minha. Vendo, né, rostos tão desconhecidos para mim e alguns tão conhecidos, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela oportunidade, né, de falar do Senhor mais uma vez. E hoje, assim, em especial, assim, o que o Espírito Santo me moveu a falar é algo que eu não gostaria, né? Mas como eu sou obediente, então eu vim falar. Nós temos sido ministrados pelo Senhor a respeito de fidelidade. Esse é o mês onde eu creio que vocês devem ter ouvido muitas palavras a respeito de fidelidade, né? Nós lá já ouvimos bastante. Então, eu não vou nem me ater ao dicionário que eu gosto tanto, né? Porque eu creio que vocês já devem ter ouvido, né, muitas coisas, né, do significado disso. Mas eu quero me ater em fidelidade. Fidelidade trata de caráter, algo que nós temos sido tratados pelo Senhor há muito, né? E fidelidade, né, ela também é um fruto do Espírito Santo de Deus, né? Se não me engano, o 6º fruto do Espírito, por aí, é um dos últimos frutos do Espírito. E eu quero falar de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu juro que eu não queria falar, né? Mas eu escorreguei para lá, escorreguei para cá, e é aqui que nós vamos estar falando hoje. Eu quero estar lendo com vocês 2 textos. Um bem conhecido de todos, que está lá escrito em Malaquias. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, minha Bíblia velha, que eu perdi minha Bíblia nova. Mas eu gosto da minha velha. Aquele texto que todo mundo conhece muito bem. Malaquias 3. Malaquias 3, eu quero estar lendo a partir do versículo 6. Malaquias 3, a partir do 6. E depois nós vamos ler um texto lá em Mateus 6, 24. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, até o 11, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo. Não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E o outro texto que eu quero ler está lá em Mateus, um pouquinho para frente, Mateus 6, 24. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas Bíblias fala assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Vocês podem se sentar. Nós temos vivido um tempo onde tudo que nós ouvimos é crise, né? Tudo que nós temos ouvido o país está em crise, o mundo está em crise.
muitas pessoas estão desempregadas, né? Mas nós somos um povo diferenciado, né? Um povo que é chamado a viver em fidelidade. E aquele que vive em fidelidade é o Senhor quem sustenta. É o Senhor que dá a provisão. E é dessa provisão que eu quero falar, né? Nós falamos a respeito de fidelidade em muitas coisas, e às vezes nós nos sentimos orgulhosos, né? Eu estou falando de mim, né? E aí cada um avalia-se a si mesmo. Nossa, mas agora eu estou tão fiel a Deus, né? Eu tenho lido a palavra dele. Nossa, eu tenho vivido uma vida de oração. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. E nós começamos a enumerar, né, os nossos atos de fidelidade a Deus. Mas a fidelidade que Deus requer de nós é uma fidelidade integral. A palavra de Deus sobre o caráter de Deus Deus é fiel. E Ele permanece fiel até o fim. E Ele não vai mudar. Isso faz parte do caráter dele. Agora, isso precisa fazer parte do nosso caráter na integralidade, né? Na integralidade. Você precisa ser encontrado fiel em todas as áreas da sua vida. Se Deus não governa o seu dinheiro, Ele não governa o seu caráter. Quando a gente fala assim de dois senhores, né? Você não pode servir a Deus e a Mamon, né? A Deus e as riquezas, a Deus e muitas coisas que o mundo nos atrai. E aí você vai perguntar para mim, Mamon, né? E aí eu fui ler sobre Mamon. O pastor, uma ocasião, ele pregou sobre, né, este demônio, né, chamado Mamon, esse espírito do inferno chamado Mamon. E ele é um espírito muito atuante, né, na igreja no mundo de hoje, né? Nós vivemos num mundo capitalista, né, consumista, onde muitas vezes a igreja tem se amoldado e muito ao mundo. E para que eu fique parecida com o mundo, né, eu preciso negociar, né, o senhorio da minha vida. Né, o Senhor da minha vida, quando eu busco ser parecido com o mundo, ele não pode ser Deus senão Mamon. E qual que é a ação de Mamon, né, na vida do cristão no dia de hoje? Mamon, ele seduz, né? Mamon, ele não tem nada, ele não é dono de nada, né? Mas ele seduz o cristão. Ele seduz nas coisas que a palavra não fala assim, que nós pecamos pela nossa própria concupiscência, não é isso? A palavra fala que nós pecamos por causa da nossa vontade, né? Então, Mamon, ele usa desses nossos desejos, né, para que a gente seja atraído. E até de uma forma muito natural, a gente achar que não tem nada a ver. Quando a gente vem falar aqui, né, sobre entregar, né, a Deus os nossos dízimos, entregar a Deus as nossas ofertas, muitos ouvem aí mesmo sentado no banco, Deus não precisa do meu dinheiro. Eu creio, eu estou falando porque eu também já ouvi dessa forma. Deus não precisa do meu dinheiro. A igreja não precisa do meu dinheiro. O reino não precisa do meu dinheiro. E você tem toda a razão. Você tem toda a razão. O dono do 100% não precisa dos 10% que você devia entregar. E quando a palavra de Deus fala que nós temos roubado, não é naquilo que não é nosso. A palavra de Deus lá em João 3:27, fala assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então você não tem nada, eu não tenho nada, se o Senhor não me der. Então quem é o dono? O dono é o Senhor, né? O dono da sua vida, o dono do seu trabalho, o dono do seu rendimento, né? E Deus, ele é tão maravilhoso que isso de 10%, essa questão de dízimo, ele só quer fazer para uma coisa, ele quer te abençoar. Sabe, essa coisa dele falar assim, seja fiel, é a 10ª parte. Ele quer selar na sua vida para que os 90% que ele entrega na sua mão sejam sobrenaturais. Não é porque 100%, né, sem fidelidade a Deus, é igual a nada.
Né? 100% é igual a nada. Né? Quando eu sou infiel ao Senhor, nesse quesito da minha vida, eu estou deixando de entregar para Deus e Mamon está levando. Levando por quê? Mamon é um demônio, né? É um demônio, como eu já falei para vocês. E como todo demônio, né? Ele tem a sua forma de agir. E qual que é a forma de agir de Satanás? Ele age com legitimidade, né? Todas as vezes que nós sofremos uma ação da parte de Satanás, é simplesmente porque ele é legalista e você falou para ele. Ele cumpre regras, e ele está te observando e ele está me observando. E aí naquela regra, né, como ele é legalista, que você deixou de cumprir, ali ele vai agir. E aí Mamon começa a trabalhar na sua mente, né? E aí você começa, né? E aí às vezes até a pessoa, ela é um dizimista, ela até entrega na casa de Deus, mas é grande a incredulidade dela, porque ela sempre está preocupada. Quando a gente fala de Mamon, a gente fala de regência de um demônio, né? E os demônios, eles regem sobre a nossa mente. E quando um demônio ele rege sobre a minha mente, ele me dá uma preocupação exacerbada sobre o meu futuro. Como eu falei para vocês, a gente vive um tempo que todo mundo fala de crise, né? Que a gente fala de desemprego, que a gente fala de tantas coisas, né? E aí você já começa, Mamon já começa. Nossa, mas isso não vai faltar? Olha, e amanhã, como será? Olha, mas você está desempregado, hein? Vai faltar, não vai dar. Se você tirar, não vai dar. E nós ouvimos essas coisas, isso começa a consumir. E aí, daqui a pouquinho, eu já começo a negociar. Eu já começo a roubar o Senhor, a tomar aquela parte que era para me entregar porque não é minha, né? E aí, isso a gente fala de regência, né? De domínio, né? De Mamon sobre a mente do cristão. Não há como falar que Deus tem tudo quando você não consegue honrar a Deus com o mínimo, o dízimo e as ofertas. De todas as coisas, né, que Deus requer de nós fidelidade, essa é a menor coisa, essa é a mais fácil. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a coisa mais fácil. De tudo que Ele requer de nós, fidelidade. Esse é o mínimo. É a coisa mais fácil que existe. Eu queria que tudo fosse isso. Para mim estava facinho, facinho. Mas se eu não consigo, né, ser fiel a Deus em algo tão pequeno, como é que eu vou ser fiel a Deus em algo que é maior? E esse demônio, né, chamado Mamon, ele era cultuado pelos filisteus, né? Eles o tinham como Deus da prosperidade. E é o mesmo Deus que os fariseus desse texto de Mateus, que eu acabei de ler, né? Eles cultuavam. Eles eram comerciantes, né? E como todo bom comerciante, né? E eu acho que eles não viviam capitalismo, não tinha essa coisa lá não, né? Não tinha. Mas o povo sempre gostou de dinheiro, viu, gente? O povo sempre gostou de dinheiro, sempre gostou de coisa. Mulher sempre gostou de brinco, de cabelo, de unha arrumada. Desde que o mundo é mundo, que a coisa é assim. Entendeu? Por quê? Por que você sabe disso? Porque a Bíblia fala, né, que as mulheres elas se adornavam, né? Elas ficavam de molho no perfume, não sei quanto tempo lá. E olha, era uma coisa preciosa, viu? Era caro o negócio. Então, até, né, vocês pensem bem, mulher custa caro, né? Quem não casou, não casa, gente. Brincadeira, né? Ter uma mulher bonita custa muito caro, né? Depois você olha para a pessoa, custa caro, né? Custa caro. E aí, o que acontece? Se você não é fiel a Deus, a sua mulher não pode ser bonita. O homem que não é fiel, né, o cabeça que ele não é fiel, a mulher dele não pode ser bonita. Porque ele dá para Mamon. Dá para Mamon, não dá para ela gastar no salão.
mas espera lá, viu, gente? Também tem uma outra coisa, né? Vocês estão dando risada aí, né? Não é porque você dizima que você vai lá e gasta seu dinheiro sem sabedoria, não, viu? Porque aí você está entregando para mamão do mesmo jeito. E aí depois fala assim, Deus, mas eu sou dizimista fiel, mas tu é burro, tu é burra, né? E aí, não sabe administrar o seu dinheiro, anda em cima do salto, né? E não tem nenhuma maçã na geladeira para comer. Então, sabe, as coisas, Deus é tremendo, porque o nosso Deus, ele é um Deus de princípios. E fidelidade é um princípio que ele requer de nós. Quando, no versículo 10 de Malaquias, fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vocês sabem o que é trazei? O que significa isso? Os professores de português falam que é um verbo que está no imperativo. Quando um verbo está no imperativo, isso é uma ordem. Quando Deus fala assim, amai-vos uns aos outros, Ele não está falando, olha, se a Adriana for bacana, tu ama ela, não. Ele está te ordenando que você precisa me amar. Independente de eu ser chata, de eu ser o que for, né, você tem que me amar. E trazei à casa do tesouro. É uma ordem. Ele diz que você tem que trazer. E aí, quando nós deixamos de fazer, o que nós somos? Infiéis. Né? E como todo infiel, a gente colhe o fruto da nossa infidelidade. Né? E aí, no texto, o texto retratou muito bem o que acontece com o infiel. E aí, eu creio que alguns de vocês devem estar pensando, nossa, mas será mesmo que esse Deus Mamon tem regido mente de cristão, de crente? Tem. Aí vocês perguntam para a tesoureira da igreja que ela deve responder melhor do que eu. Né? Vocês perguntem para ela que eu acho que ela deve responder melhor do que eu. Tem regido sim. E aí a gente fala assim, quando o mundo aí fora está gritando, o socorro está aqui, mas o infiel ele não pode socorrer. Porque ele está preocupado com seus próprios interesses, né? Com o seu umbigo, com a sua necessidade. E é outra característica. Aquele que é fiel no dízimo, a fidelidade ela é um ato de fé. Né? Só quem tem fé é que dizima. Só quem acredita que Deus vai prover é que dizima. Eu nunca dizimei ao Senhor porque eu esperasse algo em troca. Mas Ele tem uma promessa. Eu não fiz fazendo, mas Ele falou assim, trazei e vai ver se eu não vou abrir a porta e a janela do céu. Foi Ele que prometeu, não foi eu que pedi. Está escrito aqui, Ele vai abrir. Então, se você está desempregado, dizima o que você tem aqui. E vai ver se Deus não vai abrir. Se o Deus que é fiel, que permanece fiel até o fim, se Ele não vai abrir a porta para você. Né? Ele fala assim, põe prova ao Senhor, faça isso. Às vezes, né, você não tem entregado para Deus as suas ofertas, não tem entregado o seu dízimo. Comece a fazê-lo. Experimente. Eu experimentei. Né? Experimente você também. Vamos lá. E aí tem a regência de Mamon, né? Mas tem a regência de Deus também sobre as nossas vidas. Aleluia. Deus, Ele quer ser o Senhor e governar o raciocínio para cumprirmos o princípio da fidelidade. As pessoas gostam muito de... Todas as pessoas, viu, gente? Ou a grande maioria delas. O cristão gosta muito de revelação, essas coisas aí. Tem também, eu também gosto, viu? Mas Deus, Ele quer a nossa razão. E Ele quer governar a nossa razão. E aí, quando Deus não tem o governo da nossa razão, do nosso raciocínio, da nossa forma de pensar, e nós somos muito inteligentes. Tem uma coisa, assim, fantástica, né? Que, quem é bom de matemática aqui? Só o Messias? Misericórdia, Jesus. Ah lá o Tiago, 2, mas 2 tem... Mas sabe, pastor, tem uma coisa. Se eu colocar dinheiro, todo mundo que é bom de matemática.
nós só não somos bons em matemáticas quando nós temos que lidar com os números lá no papel. Mas sabe por quê? Eu sempre vi, a minha mãe, ela tem o 3º ano primário, né? Cara, eu nunca vi uma pessoa para fazer conta bem igual aquela velhinha lá. Não, meu troco está errado. Então, tá vendo como vocês são bons em matemática? Vocês são muito bons. Então, como vocês são bons, e é porque vocês são muito bons em ficar fazendo essas continhas aí, raciocinando, é que vocês não entregam o governo do raciocínio para Deus. Tem que parar de pensar, né? O Senhor, Ele precisa governar o nosso raciocínio. Sabe? A primeira parte é a do Senhor. As demais partes, aí você vê o que vai fazer. E eu tenho certeza que dá para fazer, viu, gente? Tenho certeza que dá para fazer. Assim, uma coisa, né, que eu estava falando pro meu esposo. Meu esposo, num tempo de crise, Deus abriu a porta do emprego para ele. E abriu em Cubatão. Onde está todo mundo mandando embora, Deus abriu a porta aqui. Ele ficou 4 meses desempregado. Diferente da outra vez que ele foi mandado embora, ele não teve um acerto maravilhoso para a gente comer dele 10 meses. Você ficou 10 meses desempregado? Quanto tempo foi? Da outra vez? 8 meses. Então, a gente tinha dinheiro para ficar comendo dinheiro lá, porque ele trabalhou muitos anos, né? Dessa vez, a gente tinha nada, não. Não tinha. Tinha. E hoje eu falei para ele assim, nossa, amor, olha para você ver que interessante, né? Ele ficou 4 meses desempregado. Ele não recebeu nenhuma parcela do seguro-desemprego. Porque, como ele entrou lá no processo seletivo, ele não recebeu nenhuma parcela do seguro-desemprego. Só eu que estou trabalhando. Eu não me lembro de nenhum dia, nenhuma semana. Meus filhos gostam de comer fruta, gente. Eles gostam mesmo. Eu não me lembro de nenhuma semana que não tinha fruta para a Ana Paula comer a vitamina de banana. Se você falar assim para mim, Adriana, na sua caixa de dinheiro? Não, a gente contava as moedinhas lá. Ó, isso é para isso, isso é para isso, isso é para aquilo. Mas não teve uma semana sequer que não tinha fruta na minha fruteira. Acho que quem chegasse na minha casa ia até falar assim, nossa, essa irmã está desempregada. Não. Por quê? Porque o Senhor, Ele não nos deixa faltar nada. E eu digo mais para vocês. E eu não digo isso para me exaltar, não, mas para exaltar o nome do Senhor. Do que eu tinha, eu ainda dividi com um monte de gente. Porque sempre aparece, né? Dividimos ou não dividimos? Muitas vezes. Então, Deus, Ele é fiel. Sabe? Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Que o justo não mendiga o pão. Mas nós temos que honrar ao Senhor com a nossa fidelidade. Amém? E aí, né? Mamon, ele não tem nada, nós só temos o que nós damos para ele, né? Ele se alimenta da nossa incredulidade, da nossa infidelidade, né? E uma outra coisa, né? Que nós temos que prestar atenção. Jesus fala assim, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, tem uma parte que é de César. César, né, ele representava, né, os impostos, né, tanto que, crente não sonega imposto não, viu? Nós somos oprimidos por uma carga tributária gigantesca, mas o crente é aquele que ele entrega com fidelidade, ele não dá jeitinho não, viu? Porque nesses jeitinhos tem a infidelidade. É para dar para César, não é do César? É seu? Então dá para ele. Né? E de Deus, a parte de Deus você tem que devolver, porque é de Deus. E aí é nisso que, se você ficar com a parte que é de Deus, do 100% que Ele te abençoou, que veio lá do céu para você, né? Você vai estar gastando o que não é seu. Você já pensou em gastar alguma coisa que não é seu? Você já imaginou? Eu chego... Por exemplo, eu chego lá na casa do Vitor e da Jéssica, eu vejo 50 mangos lá assim, né? Eles me dão liberdade, eu vou lá, não falo nada, pego o dinheiro da Jéssica e do Vitor e gasto. O que eu fiz? Roubei.
subtrair, né? Subtrair, né? Eu roubei. E aí, quando a gente deixa de devolver para Deus, de entregar para Ele o que é dele, a gente está gastando o que não é nosso. Então, pense bastante nisso. Entregar, gente, não é dar, em nome de Jesus. Né? Uma coisa assim que é irritante aos ouvidos, é que eu vou dar meu dízimo. Se dá o que é seu, a gente entrega o que não é nosso. Amém? Então, quando a gente traz ao tesouro, a gente está entregando a parte que é de Deus. Na verdade, tudo é dele. Ele está falando que ele quer só 10. Os 100 são dele. Ele está falando, traz para mim os 10. Amém? Só entrega quem tem fé, né? Quem acredita no Deus da provisão. Quando não entregamos, temos uma bomba relógio no nosso bolso. Isso aí também eu já experimentei, eu posso falar. Né? Faz muitos anos, graças a Deus, né, que nós aprendemos a ser fiéis a Deus. Quando nós vimos a Paulinha faz 20 anos, né? A gente veio para a igreja, a Paulinha tem 17 anos, a mulher que conta tudo aí, tem 17 anos que eu estou nessa igreja. E durante um tempo eu ouvia, do jeito que vocês estão ouvindo aí, acerca de dízimo, acerca de ser fiel, e eu fui a primeira, mas eu não trabalhava, eu perturbava o meu marido, me perturbava mesmo. Amor, tem que dizimar, amor, tem que dizimar, porque a mulher não trabalha, mas perturba o marido que trabalha, porque ele tem que dizimar, né? E uma moça tem que dizimar. E a gente veio de um outro lugar, né, que não vem ao caso, e o meu marido veio com o coração muito fechado de lá, porque ele via muita gente passar muita necessidade na igreja, e ele nunca teve problema em dar. Mas é um cara dado. Pede, ele dá mesmo, dá tudo. Dá tudo que tem em casa, da cama, da colchão, da guarda-roupa, tudo ele dá. Aí ele fala assim, Dri, perdi. Né? Ele, sabe, graças a Deus, eu louvo a Deus pelo coração dele, porque ele verdadeiramente é assim. Mas com esse negócio da dízimo, não vou dar dízimo, não. Está vendo o irmão lá, está desempregado não sei quanto tempo, mendigando uma cesta, prefiro pegar e eu tenho certeza que muita gente pensa assim. Né? Gente, mas em nome de Jesus, você dá o que é seu, dos seus 90%. Daquele que é de Deus, você não dá, não. Como é que você vai dar alguma coisa que não é sua, não é sua? Você tem o dever mesmo, e Deus vai te abençoar tremendamente, porque melhor é dar do que receber. Né? E Deus te abençoará nisso. E aí, como eu falei, quando a gente deixa de entregar aquilo que não é nosso, né? Aquilo que é do Senhor, a gente põe uma bomba relógio dentro do nosso bolso. E como eu falei para vocês, eu já experimentei disso, e o meu marido também. Porque quando eu não entrego o que é de Deus, Mamon vem buscar. Certo? E aí, como é que Mamon busca? Vocês sabem como é que Mamon busca o dele? Exatamente. Né? Exatamente. E, gente, é o único demônio que não tem jeito. Não adianta, pastor, você chegar, pastor, vem aqui repreender o demônio devorador. A Bíblia fala que não tem como, não. Tem que fazer, não. Se o devorador estiver atuando lá na sua casa, você não entrega para Deus, não, mas entrega para a farmácia. Eu estou falando que eu entregava uma fortuna para a farmácia. A Paulinha, ela tinha muita alergia. Olha, gente, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, R$200 era o que eu deixava na farmácia todo mês. E eu fico pensando assim, meu Deus, era muito dinheiro. 200 eu entregava para a farmácia todo mês, tá? Então, o Mamon leva de qualquer jeito. Aí é o carro que bate, é a doença, é a farmácia, tantas coisas. É o sapato que fura, né? É a roupa que rasga, é tanta coisa que acontece. Né? Então, se eu não entrego o que é de Deus, o Mamon vai levar. E ele não leva 10% não, viu? Porque 10% do que eu entregava, não era 10% que eu entregava na farmácia, eu entregava muito mais do que isso na farmácia. Verdade é mentira. Está ali o homem que não me deixa mentir. Ainda bem que veio hoje, está vendo? Às vezes nós... E aí tem uma outra situação, né? Às vezes nós perdemos alguma coisa, né? Numa prova, a gente passa uma prova. Todo mundo aqui passa por prova.
Todo mundo. Eu passo, você passa também. E Deus é que permite, porque Ele quer nos aperfeiçoar, né? Ele quer que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Ele quer que a gente suba de nível. E muitas vezes nessas provas que Deus permite, existem grandes perdas. Mas perder, né, é diferente, né? Tem uma diferença entre prova e perder. Quando eu sou provado, quando eu perdi porque eu fui provada, Deus me restitui. 7 vezes mais. Lembram de Jó? Sabe por que que ele teve a restituição na vida dele? Porque ele era fiel. Né? Vocês leram lá o livro de Jó? Jó era fiel. Ele teve restituída. Aí eu fiquei pensando a respeito disso. Eu falei, meu Deus, pede restituição de algo que você não tem o direito sobre aquilo. Né? Quando eu sou fiel, Deus me restitui. E 7 vezes mais. Mas quando eu sou infiel, não existe reparação disso. Quando eu sou infiel, pergunta para o pastor lá no livro de Levítico também, fala alguma coisa sobre isso. Tu pergunta para ele que ele explique direitinho depois. Né, para a gente ajustar a nossa rota e passarmos a ser fiéis ao Senhor. Né? Todos os que perdem porque são infiéis não terão direito a nada, mas todos os que perderam, né, durante a prova receberão 7 vezes mais porque são fiéis. Né? E quando nós temos 2 senhores, né, a gente não entrega dízimo. Quando eu sirvo a 2 senhores, para quem que eu vou entregar? Né? Quando as riquezas, quando o dinheiro, quando as minhas preocupações com o meu futuro, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, como é que eu vou entregar? Para quem que eu vou entregar? Né? Então, não existe entrega. O dízimo ele precisa ser entregue no templo, trazer a casa do tesouro. Então, não adianta dar em cesta básica, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Não, o dízimo é do Senhor. E ele existe um lugar para que ele seja entregue. E é na casa do tesouro. E aí, bem recente, o pastor também pregou sobre Atos, e eu nunca tinha prestado atenção naquilo, onde ele falou que todos levavam tudo aos pés dos apóstolos. Né? Era aos pés dos apóstolos. Né? Então, nós temos um lugar para entregar, né, a parte que não é do Senhor. E aí, por fim, né, a gente, muitas vezes, a gente é chacotado mesmo. No serviço, eles acham crente mó idiota, né? Tu dizima, tá dando dinheiro pro pastor. Pastor ladrão, viu o carrão dele? Ô, pastor, entrega depois que canela. Né? E aí, mas no mundo a gente ouve exatamente isso. O incrédulo, ele não entende do que nós estamos falando. O incrédulo não entende o que você está vivendo. E por isso ele fala isso. Porque ele não sabe o que você faz. E aí, ele não entrega realmente, ele não devolve aquilo que é de Deus. Mas Mamon leva também, né, nos vícios, nas prostituições. Não é verdade? Não é isso que a gente tem ido resgatar lá fora? São famílias inteiras, né, entregues mesmo. Né, ele pega todo o dinheiro dele e gasta lá no bar, né, com o cigarro, com a bebida, com os vícios, com a prostituição. Amém. Acho que ele falou que eu falei muito, pastor. Aí, ó, foi ele. Foi ele, não foi ela. Não, eu recebi da janela. Amém. Glória a Deus por quem trouxe, viu, gente? E aí, para que a gente finalize, né? Lá em Malaquias 3:11, né? Malaquias 3:11, que foi o último versículo que nós lemos. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus tem uma promessa para a nossa vida. Nós temos que andar em fidelidade ao Senhor em todas as coisas. Eu li uma frase essa semana, de alguém que postou no Face, essa frase dizia assim, que... Deixa eu me recordar direitinho dela, porque as memórias estão falhando agora.
que aquele que não... Eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo para vocês. Só um minuto. E aí, Deus cumpre o princípio da fidelidade. E o Senhor mudará absurdamente a sua sorte. Fidelidade é um ato de fé no Deus da provisão. Né? E nós temos que até mesmo no deserto andar em fidelidade a Deus. Né? Eu não sei, né, qual que é a sua situação. E eu não vou falar para você, eu não vou fazer apelo para que você venha a ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque quem repreenderá, né, o devorador da sua vida é você mesmo. É um demônio que só você pode tirar da sua vida, que só você pode tirar da sua casa. Então, eu não vejo motivo, né, para que eu faça esse apelo. Mas eu quero fazer uma oração com você. E a oração consiste em dizimar, né, ele é um ato de fé. Né, a fidelidade nos dízimos é um ato de fé. Eu só entrego porque eu acredito. Primeiro, eu acredito que foi Deus que me deu. Então, eu sou grata ao Deus que me deu. Então, ele gera em mim gratidão, sabe? Gente, a gente precisa ser grato ao Senhor. Muitas vezes eu vejo, Deus te deu um trabalho, né? Deus te deu um sustento. E só vejo lamúria e reclamação. Ou emprego miserável. Ou chefe dos infernos. E aí vai. E aí só lamúria, só murmuração. E aí não tem bênção nesse negócio, não. Pra você nem entregar o dízimo. Você está falando que o que Deus deu do céu para você não presta. Então não entrega, não. Não entrega, porque você é a pessoa que maldiz aquilo que Deus te deu. Você não crê que todas as coisas foi do céu que foi dado? E você maldiz o que Deus te deu? Então, em nome de Jesus, dessa forma, né? Aí eu peço licença para o pastor, não entrega não, em nome de Jesus. Porque é maldito, porque você já maldisse algo que Deus te deu. Então, seja fiel no pouco, seja grato ao que Deus te deu. Né? Tenha essa atitude de gratidão. Ofertar ao Senhor é uma atitude de gratidão, né? De fé, né? De crer que, olha, não importa o que está acontecendo lá fora, o meu Deus é o Deus da provisão. Meu Deus é o Deus que abre portas aonde elas não existem. É esse Deus, sabe? E Ele tem promessa para a nossa vida, é aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem, né, como nós, né, que é inconstante, que muda de opinião. Deus não muda de opinião. O que Ele prometeu está prometido e pronto. Amém?